Olá pessoal, sejam bem-vindos ao resumo da aula 22 de Ferramentas da Web 2. E nessa aula 22 nós vamos aprender a criar um menu vertical simples, né? Drop-down, onde você passa o menu em cima da área dessa área pontilhada, e essa área pontilhada ela vai se expandir. Ela vai começar assim, né? Vazia. E quando você passar o mouse em cima dela, ela vai se expandir. Tá? Então esse menu é chamado de drop-down, porque você justamente passa o menu em cima da área pontilhada e ele se expande. Isso é um efeito em CSS que a gente vai aprender na aula de hoje. E também a gente vai aprender a estilizar um formulário, que é o formulário que será usado no seu projeto final. Perdão, um formulário de reclamação para o seu usuário reclamar qualquer ocorrência que encontre no site. Então vamos para a aula. A gente começa criando então um cabeçalho, né, onde vai ser lá vai ter a palavra Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro. Só para voltar aqui, é justamente esse formulário que a gente está criando. Então a gente está criando aqui o H1, tá? E nesse H1 você vai justamente botar a palavra do nome do instituto. Em seguida eu vou criar um menu, né? E o menu, eles são criados via listas não ordenadas. Então esse menu aqui ele vai conter os tópicos home, né, que é a página inicial do instituto, setores, onde vou ter os setores que compõem o instituto, e nós vamos ter no menu também um link para contato. Bom, além desses três menus, né, dessas três opções, eu vou criar uma subopção dentro dos setores que vão ser as áreas em que o instituto se subdivide, né? O ensino superior, ensino médio e ensino fundamental, tá certo? Então esse é o HTML, nossa base. Se eu der um S aqui para salvar, apertar F5 para executar, ele já vai aparecer aqui, perdão, o menu, né? Mas ele não está organizado, ele não está estilizado ainda, então a gente vê como está a página aqui, tá certo? Em seguida, eu vou colocar aqui, eu vou criar duas classes, tá? Uma classe que eu chamei de menu 1, ou menu somente, e menu 2. Né? Essa classe menu, ela vai estilizar o nosso menu. E a classe menu 2, ela vai justamente ser responsável pela expansão dos setores no menu, tá certo? Então, Ctrl S. Por enquanto ela não vai fazer nada porque eu não criei as classes, né? E eu fui então lá no CSS, né? File, novo arquivo texto, cliquei aqui, procurei a palavra CSS, ele abriu um arquivo CSS para mim. Em seguida eu cliquei em arquivo, salvar como, chamei de aula 22, coloquei o tipo aqui como CSS, certo? Chamei de aula 22 e criei esse arquivo aula 22, tá certo? Criei aqui um estilo para o cabeçalho, para o H1, onde a cor do texto vai ser azul, a borda vai ser verde, né? O arredondamento dessa borda, deixa eu colocar aqui, o arredondamento dessa borda aqui vai ser 15 pixels. Então essa é a propriedade border radius, tá? Perdão, 10 pixels. E a distância à esquerda vai ser de 50 pixels. A distância à esquerda vai ser de 50 pixels, tá? Essa distância aqui. A distância à direita vai ser de 50 pixels também. Aqui, ó, essa distância. E ela vai mostrar inline, ela vai mostrar o conteúdo do H1 dentro do H1, né? Então é a maneira como eu disponho a palavra dentro da página, tá certo? Em seguida, criei uma classe chamada, perdão, vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Y, Ctrl S, tá? Vou salvar e vou executar aqui só para vocês verem já o estilo pronto. Já está aqui, ó. Já está aqui. Tá? O estilo do H1 já está pronto. Vamos criar agora o estilo do da classe menu.
Bom, então a classe menu, ela vai ter cor, esse tom de azul, e vai ter uma borda da cor vermelha. Então eu digitei aqui a classe, né? Esse ponto quer dizer que é uma classe, tá? Uma classe que eu criei. Eu poderia ter chamado classe João, classe Pedro, né? Então você tem que botar ponto Pedro, ponto João, para criar uma classe no arquivo CSS. Em seguida, salvei. E em seguida aqui no HTML eu chamei aqui a classe menu. Eu vou apertar F5 para executar. Vou clicar aqui nessa setinha se já tiver aberta essa caixa. E a gente já pode ver aqui que nós temos a caixinha vermelha que nós criamos. Beleza? Para encerrar essa primeira parte da aula, falta eu criar a classe menu 2. Essa classe menu 2, o professor já criou aqui, ó, menu 2. Ela vai ser... vai ter uma borda, né, pontilhada, tamanho 2 pixels. Vai ter uma margem de 10 pixels em relação ao menu 1. E ela vai começar a execução escondida, tá? Então ela vai começar então aqui nós temos, dentro dessa caixinha aqui, nós temos as palavras ensino superior, ensino fundamental e ensino médio, todas escondidas. E como é que o senhor faz aparecer essa classe? Bom, então nós vamos ter uma propriedade aqui, né, que é ligada a essa classe menu 2, que é quando eu passo o mouse em cima de tudo que está afetado por menu 2, que é justamente isso aqui. A propriedade hover é uma propriedade que acontece, né, quando você passa o mouse em cima do que está delimitado pelo menu 2, tá? Que é, no caso, a tag UL. Essa tag UL interna, né? Então, se tudo der certo, agora o meu menu 2 vai aparecer os setores do exerge quando eu passo em cima. Só falta salvar aqui, eu não salvei o CSS, porque tem uma bolinha preta aqui, né? Vou dar Ctrl S de novo, vou clicar nessa setinha se ela estiver aberta, se não, eu vou apertar F5, tá? E agora sim, tá aqui, ó, aparecendo o menu drop-down, certo? Então essa foi a primeira parte da nossa aula 22, e nós criamos um menu que você pode usar no seu projeto final também, certo? Bom, nessa segunda parte da nossa aula nós vamos criar um formulário de reclamação, como eu havia falado antes, e esse formulário de reclamação vai aparecer mais ou menos com isso aqui, certo? Essa tela aqui à direita, fechado? Então a gente vai criar um arquivo HTML, né? Vamos salvá-lo como aula 22A, tá? Aula 22A, tá aqui, tipo HTML. Bom, criado isso, eu criei um link para um arquivo aula 22A CSS, né, que é um CSS externo, tá certo? Vou aumentar isso aqui para você poder enxergar. E aí eu comecei a digitar o campo que vai ser o formulário, né? Então a tag form/form, você cria um formulário. Um formulário são conjuntos de entradas de dados, onde a gente passa, o usuário dá essas informações e a gente passa para uma próxima página, que vai ser a página que vai inserir propriamente dentro do banco de dados as informações que o usuário digitou. Essa página tem que ser uma página, se for inserir no banco de dados uma página PHP, ou pode ser uma página HTML se eu simplesmente quiser mostrar esses dados numa próxima página. Os formulários são meios que nós usamos para passar informações entre duas páginas HTML, tá certo? Então, quando tiver um botão, né, esse parâmetro action indica para onde vai após eu clicar o botão para enviar esse formulário. Nesse caso, o formulário vai para essa página aqui, ó, enviar e-mail. E aí eu criei uma classe chamada de formulário e estou usando um método chamado de post para eu passar a informação de uma página para outra. Existem dois métodos que a gente vai ver mais adiante, o método get e o método post. Para PHP, a gente vai ter que usar o método post, tá certo? Bom, então tem form/form, que é onde eu delimito o formulário da página. Criei um parágrafo, né, de nome envie sua reclamação preenchendo o formulário abaixo.
Em seguida, criei o primeiro campo, né, que vai compor o meu formulário, que é o campo nome, esse campo aqui, tá certo? Ele é composto por um rótulo, por um texto, por um label chamado seu nome e uma caixinha, né, um input type text, onde o usuário vai digitar o nome do reclamante. Fechado? Então tá aqui, ó, o label, né, o texto, né? Esse atributo for indica para qual caixa que eu estou trabalhando, né? Então há uma relação entre o for name, né? Esse for name e o ID da caixinha, que é o input, né? Aqui é a tag input. Então eles têm que ter o mesmo nome para eu poder associar esse rótulo a essa caixinha. Fechado? Então esse input, né, essa caixinha vai ser do tipo texto, ela vai aceitar lá um texto que o usuário vai digitar. E tudo que o usuário digitar, João, José, Pedro, Maria, vai para essa variável nome, né, que é especificado pelo atributo name. Então essa é como se fosse uma variável lá, né, que vai ter em HTML, aonde o nome do usuário vai ser vai assumir o valor digitado do usuário. O placeholder é o que vai ter na caixa quando eu carregar o formulário. Então vai ter um texto lá escrito digite seu nome. E esse campo, pessoal, ele é um campo required, ou seja, ele é um campo que é o de preenchimento obrigatório pelo usuário antes de eu submitar, de eu enviar esse formulário, ok? Então tá aqui, primeira parte do meu formulário, que é o nome e a caixinha do nome. Em seguida eu fiz a mesma coisa para o telefone, sempre lembrando, eu tenho um rótulo e uma caixinha do telefone. Atributo for tem que ter o mesmo nome do atributo ID. Esse atributo aqui indica qual é o nome da variável que o telefone que vai receber o telefone digitado pelo usuário. E aqui o que vai aparecer quando eu carregar o meu formulário propriamente dito. Fechado? Se eu der um Ctrl S, um F5, só para você ver o placeholder, ele vai aparecer aqui, digite seu telefone, e quando eu começar a digitar o telefone ele vai desaparecer. Por quê? Porque eu já digitei alguma coisa e o placeholder vai ser apagado. Fechado? Bom, avançamos, né? Campo e-mail, né? Label e caixinha entrada do campo e-mail. Fechado? ID da variável, que nesse caso é todo o e-mail que o usuário digitar vai para essa variável e-mail. A terceira é quando eu carregar o campo e-mail da primeira vez no formulário. Em seguida, eu criei um Radio Box. O que é um Radio Box, pessoal? Um Radio Box, o radio, né, é um campo que permite somente uma marcação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deseja receber nossas atividades? Ou o usuário vai clicar em sim, ou o usuário vai clicar em não. Ele não pode clicar nos dois ao mesmo tempo. Então, isso é um campo do tipo radio, ok? A gente viu isso em ferramentas da Web 1. Ele só admite uma marcação. Ou esse. Fechado? Professor, como é que ele sabe que só admite uma marcação? Por quê? Porque aqui, ó, ID, o value, o próprio campo, né, eles estão ligados através do ID do for, fechado? E aqui ele tem um valor, né? Então, quando o sim tiver checado, ele vai ter o valor sim. E esse campo, né, o formulário é carregado com esse valor aqui, ó, com sim checado, com sim marcado. E aqui, quando não tiver marcado, esse campo, né, vai ter o valor não, certo? O não vai estar checado, fechado? Então nós temos aqui o sim e o não, se o usuário deseja receber as novidades do site para sua caixa de e-mail. Fechado? E por fim eu criei aqui uma caixinha com a mensagem. Qual a reclamação que o usuário tem? Mais uma vez eu tenho um rótulo, que é a mensagem, sua mensagem, fechado? Tem um campo chamado de text area, né, que é uma caixona, uma caixa que permite várias linhas, múltiplas linhas, fechado? Ele tem um nome, mensagem, então toda reclamação que eu colocar aqui vai para essa variável mensagem. O for e o ID, mais uma vez, tem que ter o mesmo nome para poder associar o rótulo à caixinha. E o placeholder eu coloquei aqui mensagem. Ele é um campo obrigatório, ele é um campo required, né? Então ele é de preenchimento obrigatório antes de eu enviar esse formulário. Então se tiver vazio, eu não consigo enviar esse formulário. E para terminar o nosso formulário, eu criei um campo submit.
Perdão, um botão submit. O que é um botão submit? É um botão de envio, tá? Então, quando o usuário clicar em enviar, ele vai submitar, vai enviar o formulário, se o nome, se o e-mail e se a mensagem estiverem preenchidas. Fechado? Bom, por enquanto não faz nada, porque eu não tenho um CSS criado, tá? É um formulário comum, como você está vendo aqui. Deixa eu dar um Ctrl+, para a gente aumentar esse formulário. Agora vamos criar o nosso CSS, ok? Então, a primeira coisa que eu criei foi um campo formulário, né? Onde eu coloco aqui a cor, né, da borda, né? Como vai estar a borda, o tipo de fonte, né? Vai ser uma fonte oblíqua, uma fonte tremida, o quanto de arredondamento eu tenho das bordas, né? Então, Ctrl S aqui e vou executar o HTML só para te ver. Ó, já tem a caixinha aqui, pessoal. Ó, tem essa caixinha aqui. Essa caixinha foi criada para o formulário. Fechado? Então o formulário já está tomando vida a partir disso aqui. Aí, pessoal, eu criei mais uma subclasse, né? Ou seja, para a classe formulário. Toda vez que eu usar a classe formulário, como eu estou usando aqui, ó, tudo que está em forma vai ser alvo, né? Vai sofrer a estilização da classe formulário. Mas se dentro dessa classe, dentro dessa tag form, uma tag P, é o que está sendo enchido aqui, ó. Toda vez que eu tiver formulário e estiver usando uma tag P, eu vou fazer isso aqui. Eu vou aumentar o tamanho da fonte em 2,5 vezes o tamanho da fonte da página atual. Então, se o tamanho da fonte for 10 pixels, né, ele vai ficar em 20 pixels. Só o P, fechado? Isso aqui é uma propriedade em CSS que eu aumento uma quantidade de vezes o tamanho da fonte que eu estou usando, tá? Aqui, nesse caso em específico, 1,5 vezes. E também vou fazer o seguinte, eu vou texto e vou alinhar ao centro, tá? Então é o que eu estou fazendo aqui. Depois que eu der um Ctrl S, essa minha HTML, você vai ver, ó, só usar a setinha verde. Aqui, ó, como é que fica.